Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. De volta na programação multiplataforma da Guardiã da Notícia, dando sequência às nossas sabatinas, direto do Poder em Movimento, para quem está no centro do poder. O nosso segundo sabatinado de hoje, direto aqui de São Bernardo do Campo, é o ex-secretário de Segurança da capital, foi deputado, foi prefeito de São Bernardo do Campo, também foi vereador, e está aqui conosco para responder aquilo que você deseja saber. Não é isso, Fabi? Perfeito, Gabi. Falamos mais uma vez ao vivo aqui de São Bernardo do Campo para sabatinar agora Orlando Moran. Bem-vindo. Estou pronto aqui. Prazer enorme estar aqui com você, Gabi Tricani, com o Fabi, especialmente estando na minha cidade, né? Podendo dar uma entrevista, essa brilhante ideia, olhando aqui a Avenida Barão de Mauá, olhando Pampas, e ao mesmo tempo olhando tanta coisa que eu fiz aqui nas minhas costas. Eu dupliquei a rotatória, eu fiz um parque horizontal, fizemos pista de caminhada, fizemos um parque maravilhoso, onde era um viaduto, hoje embaixo do viaduto virou uma praça com quadra de basquete, beach tênis, futebol society. Então me inspira estar aqui olhando São Bernardo e lembrando do período em que eu fui prefeito, não tem nada melhor. Orlando, eu começo te perguntando por que deputado federal e o que você tem apresentado para o eleitor, para ele te dar uma oportunidade, né, de representá-lo em Brasília. Gabi, eu entrei na vida pública pela indignação. Eu morava no bairro Batistini, um bairro que não era bem assistido pelo poder público municipal. E em 1996 eu falei, eu vou disputar uma eleição para vereador, porque esse bairro falta um vereador. E é por isso que esse bairro e essa região não avançam. Disputei a minha primeira eleição, fiquei de primeiro suplente, assumi a Câmara Municipal, comecei a trabalhar, fui eleito vereador em 2002 com quase 6 mil votos e entendi que quando você tem representante, você pode mudar uma triste realidade. Depois fui eleito deputado estadual, sempre representei e trabalhei pelo Grande ABC, de 50.400 votos. Na minha última eleição eu tive 237 mil, fui o terceiro mais votado do estado. O que me move hoje o desejo para ser deputado federal? A mesma indignação. A mesma de 30 anos atrás. Diferente de estar preocupado com o bairro, eu estou preocupado com a nossa região e eu estou preocupado com o estado de São Paulo e com o Brasil. Orlando, você está exagerando um pouco? Não, não estou exagerando. A nossa região. Nós vimos a Rota 2030 ser prorrogada até 2032, que concedeu benefícios tributários para outros estados. Eu não vi nenhum deputado federal de São Paulo se movimentar para isso. Nada. Silêncio. Como se algo normal estivesse acontecendo. Aí, você vê a chinesa BYD se instalar na Bahia e ninguém lutou. É óbvio, a redução do imposto prevaleceu para a Bahia. Eu adoro baianos. Acho que eles têm o direito. Eu não vi parlamentares com altivez trabalhando pelo nosso grande ABC para fazer com que o berço da indústria automobilística se mantenha e não se perca. Esse é um ponto. Segundo ponto. Não dá para a gente suportar o modelo da legislação penal que hoje está no Brasil. Especialmente depois do período em que eu fui secretário e pude viver na prática que nós temos uma legislação vencida. Menor infrator, praticamente, hoje está imune. Não tem mais punição para ele. Eu garanto para você, estou afirmando, se a gente pegar o menor infrator furtando um celular em qualquer lugar de São Paulo, ele vai para a delegacia, o delegado é obrigado a fazer um termo circunstanciado, chama o pai e ele vai embora para a rua. Da delegacia, ele não passa nem por audiência. Pior do que isso, se no outro dia nós flagrarmos ele cometendo o mesmo crime, vai acontecer a mesma coisa. Vai chamar o pai e vai embora. Quer dizer, não se aplica mais medida socioeducativa. Tamanha verdade, e eu falo com conhecimento de causa, metade das unidades da Fundação Casa do Estado de São Paulo estão fechadas. Nós deveríamos comemorar, né? Elas estão fechadas porque reduziu a incidência de práticas criminosas em menor? Não! É porque não consegue mais aplicar as medidas socioeducativas. Ponto 2. Ponto 3. Gente, nós estamos vendo um empobrecimento da sociedade. Só para você ter uma ideia, hoje o IBGE, Instituto Brasileiro, para ter total isenção, classifica uma família de 4 pessoas com renda familiar de R$5 mil como classe média. O classe média de 10 anos atrás, de uma década para trás, ele tinha casa própria, ele tinha carro próprio, ele conseguia
custear uma faculdade para os seus filhos, faz a conta de 5 mil por mês, o sujeito está sobrevivendo. Esse recurso dá para ele pagar aluguel, comer, e não é comer picanha, pagar água, luz, gás, energia, internet, comprar roupa e mais nada. Tá aí a prova. Ou vocês acham que a Casas Bahia deve 18 bi, pediu recuperação judicial? Por quê? As pessoas perderam a capacidade de consumo e, no caso Casas Bahia, não se atualizaram pela venda pelo e-commerce, perdeu. E o Habib's? Qual é o concorrente para o Habib's? Ah, porque o Habib's é o e-commerce. Não, é porque as pessoas não estão conseguindo consumir. Pior do que isso, e aí eu faço a dura crítica, país e congresso da hipocrisia. Há 20 anos atrás, proibiram o Brasil ter bingo. Bingo! Aquele que o cara ia jogar, se divertir umas horas e tal. Não, porque o bingo acaba com o dinheiro do aposentado. E eu não defendo o bingo, tá? Vamos deixar bem claro. Mas o mesmo país, o mesmo congresso que proibiu o bingo regulamenta jogos online. Que palhaçada é essa? Até dezembro do ano passado, foram gastos 6 bilhões de reais do Bolsa Família nas bets. Isso é a prova de que quem está jogando na bet é o cara mais humilde. As bets drenaram 365 bilhões do bolso dos brasileiros no ano passado e o mesmo Congresso calado. Calado não, apoiando. São tantas as motivações que eu falei, minha gente, eu preciso levar minha experiência, eu quero ser a voz dos excluídos, que hoje são milhares, e principalmente, eu não quero ser o deputado distribuidor de emenda, eu quero ser o parlamentar para ter altivez, para poder levar com realidade a dureza que é a vida das pessoas. A emenda é uma parte, é obrigação do deputado, está no orçamento, mas parece que o papel de um deputado federal se resumiu a isso, e não pode ser só isso. Nós temos que ter a certeza de que este modelo falido, que está deixando as pessoas cada vez mais pobres, tirando o sonho delas, é culpa desse Congresso Nacional, é culpa deles. E, infelizmente, o que nós vemos é uma profunda omissão. E aqui eu não vou qualificar partido, qualificar nome, porque quando eu vejo, por exemplo, este movimento que foi feito do benefício tributário para a indústria automobilística, que é a chamada Rota 2030, foi quase que uma omissão generalizada. Agora, pegando alguns trechos aqui da sua fala, a gente ainda tem a questão da escala 6x1. Qual que é o seu posicionamento a respeito? Plebiscito. Eu tenho que ter a clareza, mais uma vez. A escala 6x1 está sendo induzida no mesmo caminho da reforma tributária. Agora está todo mundo preocupado porque a reforma tributária entra em janeiro e todo mundo descobriu que vai aumentar a carga tributária. É o split, né? Não, vai aumentar, o split foi proibido temporariamente. Mas a reforma tributária está comprovado, eu estou afirmando, que vai aumentar a carga tributária. Quando aumenta a carga tributária, mas a reforma tributária isentou quem ganha até 5 mil do imposto de renda, não mudou nada. Mas vai subir o produto. Porque quando tem aumento de carga tributária, quem paga essa conta são os mais humildes. Escala 6x1. Pessoal, nós temos que perguntar ao povo brasileiro, esse Brasil já foi capaz de fazer plebiscito para decidir se as pessoas deveriam andar armadas ou não. Só para a gente lembrar. Vamos fazer um plebiscito do 6x1. Eu defendo. Por que um plebiscito? Tem que chegar ao povo brasileiro, mostrar. Vai ter um benefício? Vai. Você vai poder ficar mais tempo com a sua família. Você vai ter mais tempo para o lazer? Isso. Vai ter um prejuízo? Vai. Você vai pagar mais caro em tudo que você consome. Não tem milagre. Não tem milagre. Gabi, se você precisa de 4 funcionários para tocar 24 horas uma rádio, você vai precisar de mais. Agora, o custo da rádio vai aumentar. O custo da vida das pessoas, com a mudança da legislação da CLT, tem que falar a verdade. O povo brasileiro votou a favor de mudar. O povo estava ciente dos impactos que isso teria e aprovado. Tá tudo certo. Agora, o posicionamento dos deputados foi justamente com medo aí do ano eleitoral. Todo mundo saiu aprovando, agora está no Senado e fica nessa expectativa, empurrando de um lado para o outro, porque é um tema realmente que ninguém quer falar e se posicionar a respeito por conta do voto. Ô, Fabi,
eu vou reduzir. Eu não posso falar do Congresso porque não foi aprovado no Senado, ele não foi avaliado pelo Senado. Não tem nada pior do que legislação eleitoreira. Legislação eleitoreira. Se você me perguntar, tenho posição contrária? Não. Eu só acho que a gente tinha que mostrar a verdade para as pessoas. Se o brasileiro falar, é assim que eu quero, e eu estou disposto a ter que pagar mais caro por tudo que eu for consumir para mudar a legislação do 6 por 1, 5 por 2, tá? É a vontade do povo. O que não pode ser é uma pauta pensando só na eleição. A eleição acaba. Sim. Ou no primeiro ou no segundo turno acaba. E as consequências disso depois? Nós estamos sob uma pressão inflacionária enorme. Pessoal, o que eu falo, falta a verdade. Um carro popular, há 4 anos atrás, custava 40 mil reais. Pode falar a marca do carro? Você vai acabar? Fiz propaganda? Já falou das Casas Bahia? Da Mas Habib's? tá quebrado. Habib's. A RJ. Eu adoro Habib's. Eu adorava comprar na Casa Bahia quando eu comprava. O carro brasileiro mais barato é um Kwid, que é da Renault. Há 4 anos atrás ele custava 40 mil reais. Hoje ele custa 80 mil reais. E você vem me falar que não tem inflação? Como não tem inflação? Se em 4 anos dobrou o preço de um carro, é público. Qualquer brasileiro, qualquer um que está nos assistindo, vai numa loja e vê. Então, o que a gente não pode ficar é maquiando a realidade. Eu não sei qual foi o benefício que os deputados receberam. Quando eu digo benefício, não é pessoal, se deram mais emenda parlamentar para aprovar a reforma tributária. Mas é uma mentira o que aprovaram. A reforma tributária, venderam a ideia. Vamos lá. Quando você usa o termo reforma, se você reforma a tua casa para deixar ela melhor, ok? Sim, lógico. Ok? Mais bonita, uma casa melhor. A reforma tributária sonhada era diminuir imposto. Essa é a ideia. Unificar, desburocratizar e reduzir carga tributária. Vai aumentar o imposto para o brasileiro. 28%. Mas é óbvio. Não pararam para falar para o brasileiro. O cara que tem uma casa humilde, que há 30 anos atrás ele comprou, que se ele for vender ela o ano que vem para comprar uma melhor, ele vai pagar uma paulada de imposto. Ninguém falou isso para mim. Orlando, se você for eleito, você se compromete com o eleitor a ajudar, a tentar, a revogar essa reforma tributária? Eu tenho conversado com diversos parlamentares, eles dizem que sim, que é possível começar a rediscutir isso lá no Congresso. Eu tenho convicção de que se é para fazer uma reforma, tem que ser para diminuir imposto. Reforma para unificar imposto, eu não aceito. Eu não teria votado favorável a essa reforma que está aprovada. Eu não teria. Eu era prefeito na época. Primeiro, ninguém sabe como volta o benefício aos estados e municípios. Os próprios cidadãos brasileiros que pagam imposto, ele não sabe que o ICMS vai para Brasília agora, que o ISS vai para Brasília agora, sabe? Uma mentira, fizeram escaladas escondidas. Eu me comprometo sim a lutar para reduzir carga tributária e se for para fazer uma reforma de verdade, acho difícil ela ser feita se for o mesmo governo. Mas uma reforma que realmente possa diminuir, se não for no primeiro dia, mas ao longo do seu tempo, a carga tributária brasileira, que é uma das piores do mundo. Gabi, nós estamos perdendo indústria para o Paraguai, parece piada. Estamos perdendo indústria para o Paraguai por conta da carga tributária do Paraguai, que hoje é de 10%. O cara está indo montar a fábrica dele, tirando do Brasil, levando para o Paraguai, graças a esse modelo falido que o PT implantou. Fabi? Agora, vamos pegar a parte da segurança. Você foi secretário de segurança da cidade de São Paulo, que acredito que realmente é uma experiência que dá uma visão do que realmente precisa ser feito, não só em São Paulo, mas no Brasil de uma forma geral. E a gente está vivendo aí um momento muito grave com relação ao feminicídio. Você tem alguma pauta voltada para essa questão, Orlando? Olha, primeiro, acredito, não pela autoavaliação, né? Se autoavaliar não é um negócio legal, mas eu pelo menos consegui superar feitos que há décadas ninguém conseguia, não fui sozinho. Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, PM, Civil, Ministério Público, nós botamos fim na Cracolândia. Então não me venha falar que tem problema que não tem solução. Todo problema, com exceção da vida, tem solução, desde que tenha foco, prioridade e investimento. O programa Smart Sampa é um dos programas de maior sucesso, um case nacional hoje, e eu tenho orgulho de ter conseguido, junto com o prefeito Ricardo Nunes, fazer uma grande expansão, a implantação, e mais orgulho ainda de ver a nossa região, como São Caetano do Sul, já com o Smart Sampa, 7 meses sem ter um roubo de carro na cidade. 7 meses São Caetano não tem um roubo. Então,
uma das pautas que eu quero levar para o Congresso é buscar linhas de financiamento para expandir o programa para todas as cidades que se interpretarem necessárias. E aí é fácil, é o índice de criminalidade, que é público, passa uma régua, municípios que tiveram com índice de criminalidade em risco, em alta, tem que pôr Smart Sampa, é um tema que eu quero me dedicar muito. Feminicídio, para mim é um negócio assim triste. Lá no Smart Sampa a gente tem o APP Mulher. Nós temos quase 7 mil mulheres com APP. No ano passado, que eu era secretário, no APP nós fizemos 700 atendimentos. Mulheres que se sentiram na iminência de ser novamente agredida, violentada pelo agressor e graças ao aplicativo funcionou. Só isso resolve? Não. E aí eu tenho que dar crédito, porque não é uma atividade minha, mas a minha esposa, a deputada Carla Morando, apresentou uma lei brilhante. O governador já gostou da ideia, deve ser aprovada na Assembleia Legislativa, a aplicação da tornozeleira no agressor já a partir da primeira agressão. Não tem que esperar sair medida protetiva, ser julgado. Por quê? O que nós percebemos em 2015 foram 500 feminicídios no Brasil. Em 2025, 1.500. A impressão que está dando é que quando você consegue a medida protetiva, o cara fica mais raivoso, se sente mais ameaçado e aí vai e mata a companheira. No caso aqui, da menina do Golden Shopping, ela tinha medida protetiva. Depois da medida protetiva, ela já tinha feito outros boletins de ocorrência. E para quem está nos assistindo entender, por que a tornozeleira? Porque quando você põe a tornozeleira no agressor, a vítima sabe quando ele está se aproximando pela mensagem do celular. E mais do que isso, quando ele infringir a distância mínima, a autoridade policial também é avisada. Então você avisa a vítima para ela se proteger, pede socorro, se tranca. Como essa menina estava no shopping, ela poderia pedir para as colegas, falar, chama o segurança do shopping, chamaria o segurança do shopping. Não fica exposta, Não né? fica exposta. E ao mesmo tempo a autoridade policial seria chamada. A Carla apresentou a lei, o governador falou com ela, eu estava junto, inclusive, no dia que ela tratou do assunto. Ele já comprou mais tornozeleiras do que o necessário e eu tenho convicção que isso será uma medida. Eu vou ser mais, eu falei isso para a Carla, é óbvio que o Brasil é o país da dificuldade. Eu acho que pro agressor tinha que ser um bracelete. Em vez da tornozeleira para esconder, para Pra todo mundo saber que aquele cara é um agressor de mulher. Um braceletão bem bacana. É verdade, eu não tô brincando, não. Um bracelete para a sociedade falar assim, toma cuidado. Para ter um constrangimento moral num canalha desse. E não tem classe Tem que social, né, Olívio? Ó, depois de que como é que chama? A Ana Hickman. Recentemente, o menino da vírgula da Faria Lima, né, empresário Isso. na semana passada. Aquele dono de banco que bateu na agredia a Na mulher. dentista. Não, aquela Não, do famosa. Itaú. Do Itaú, não. Pode falar a marca. Olha, Itaú. eu não lembro o nome do cara. Eu tenho nojo de agressor, tenho nojo. Eu não tenho raiva, tenho nojo. Tá. Então, eu acho que assim, tem que mudar, tem que endurecer, tem que criar constrangimento para esses canais. Você sabe por quê? Eles agridem, eles batem. E sabe o que é pior? Rapidamente eles têm outra companheira. É um negócio assustador. Como é que pode? Aquele próprio a advogada, a Karina Pufa, lá de Brasília, casou com aquele. Eu esqueci o nome O que tem na cabeça? daquele canalha que É bateu em tipo uma várias meninas, Sabe né? um cara com uma tornozeleira, um pulseirão dentro de um bar, num restaurante? Vê se a mulher chega para falar com o cara. Não, e a sociedade também não aceita. Bom. Orlando, a gente está encaminhando aqui para o fim. Eu não posso deixar de falar da região do Grande ABC. E quero saber se você vai ser um deputado regionalista, se vai trabalhar pela região, ou se vai ser a sua pauta mudou. Ela não é mais São Bernardo. A sua pauta expandiu. A pauta é nacional. Qualquer projeto de lei que você aprovar no Congresso ou que você apresentar é a nível Brasil. Mas a gente sabe das suas raízes aqui no ABC. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem apresentado aqui para a região, levando em consideração que você fez um lançamento na segunda-feira lá em Ribeirão Pires com mais de 500 pessoas. Também fez com o Clóvis no primeiro dia de campanha, quase 2 semanas atrás, no início da campanha, também que foi bombado. Em São Caetano do Sul já ficou claro também ali o apoio do prefeito Tite. Então, independente de você não comandar mais aqui a cidade de São Bernardo do Campo, o seu potencial e o seu capital político ainda ele é muito forte aqui na região. Gabi, eu jamais vou esquecer a minha origem. Orlando nasceu no bairro Batistino, em São Bernardo do Campo, e tudo que eu consegui almejar na minha vida pública partiu de São Bernardo do Campo.
Então vamos começar. Prioridade número 1 do meu mandato, São Bernardo do Campo. Prioridade número 2 do meu mandato, Grande ABC. Prioridade 3 do meu mandato, ser um bom parlamentar do estado de São Paulo. Bom, então assim, a minha origem está aqui. Quero fazer uma defesa intransigente de São Bernardo. É a maior cidade do ABC, símbolo da indústria automobilística, símbolo de uma cidade que se reinventa. Só para vocês terem uma ideia, eu era prefeito quando a Toyota foi embora. Tinha 300 funcionários na Toyota quando ela saiu. Eu estive lá recente, agora trabalha mais de 1.000 na mesma planta. A cidade se reinventa, então tudo que a gente puder trazer de incentivo no âmbito do governo federal e do Congresso, é óbvio que São Bernardo sabe absorver muito bem. E é óbvio que o Grande ABC tem um potencial assim absurdo. É uma cidade com uma capacidade, é uma região com um potencial enorme. Então, se alguém tem alguma dúvida, aqueles que forem votar no Orlando, tenha certeza que o Orlando vai ser o deputado federal do Grande ABC. Fabi, sua última pergunta. Então, pra gente encerrar, vai ser o deputado do ABC, então qual é a principal dor do ABC? Eu acho que nós temos algumas, né? Melhorar a condição de renda e de consumo das pessoas, devolver o protagonismo da boa indústria no ABC, isso é fundamental. Tem algo que é tratado pela lateral e que a cada dia, a cada ano a gente percebe a necessidade, que é a despoluição da represa Billings. É só, isso depende de um programa federal, porque depende de investimento. Gente, conseguiram levar água do Rio São Francisco para os lugares mais difíceis do Nordeste. Como é que a gente não consegue limpar essa represa? Então, entendo isso como uma prioridade. A mobilidade urbana, nós já temos que pensar aqui para o Grande ABC e para a Grande São Paulo, no macroanel. O rodoanel já está estrangulado. O rodoanel está estrangulado. Nós temos que começar a pensar no macroanel, que seria um segundo rodoanel da Grande São Paulo. Então, a minha experiência de gestor público, de secretário, de deputado, são as contribuições que eu quero dar para o nosso Grande ABC e para a Grande São Paulo. O senhor tem um minuto para convencer o eleitor que o senhor é a melhor opção para representá-lo lá no Congresso Nacional. Olha, em um minuto não acho tão fácil para quem tem 30 anos de vida pública, né? A minha trajetória de vereador, deputado, prefeito, secretário, primeiro, fazendo aquilo que não é mais do que obrigação, honestidade, retidão, página limpa, né? Sou candidato ficha limpa, sou autor da ficha limpa paulista. Muitos agora sabem falar bacana, se expressar bacana, mas não tem serviço comprovado. Você que é de São Bernardo sabe como eu recebi São Bernardo em 2017 e como eu entreguei em 2024. Vocês que viram o meu trabalho na cidade de São Paulo sabem que eu sou um cara que sabe buscar solução e resolver problema. A minha vida inteira foi assim. Comecei resolvendo o problema do meu bairro como vereador, resolvi o problema da minha cidade como prefeito, fui um grande parlamentar trazendo importantes investimentos para o Grande ABC e pode ter certeza, não será diferente na Câmara dos Deputados Federais. Quero pôr ordem em Brasília porque isso vai refletir positivamente para a nossa cidade. Orlando Morando, deputado federal, 1555. Certinho no tempo, cronometrou, hein? Quero agradecer a participação do Orlando Morando, candidato a deputado federal pelo MDB, e agradecer a você que nos acompanharam, lembrando que esse conteúdo ficará disponível no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br, e você ouve a reprise desse conteúdo também nas ondas do rádio no nosso Replay News, né, Fabi? Perfeito. E fica a dica, né, para que você realmente reveja, ouça as propostas, que é fundamental na hora da sua escolha no dia 4 de outubro. Escolhe importante. Aqui é jornalismo regional Com alcance global. Até mais.